Bom, e na noite desta segunda-feira, o grupo de brasileiros repatriados de Gaza chegou a Brasília. Eles foram recepcionados por autoridades, entre elas Lula, o presidente, que já havia criticado nesta segunda-feira a contraofensiva israelense ao ataque sofrido pelo Hamas, voltou a comparar a resposta de Israel com atos de terrorismo. Eu já vi muita brutalidade, já vi muita violência, eu já vi muita irracionalidade, mas eu nunca vi, uma violência tão bruta, tão desumana contra inocentes. Porque se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, a não levar em conta que as mulheres não estão em guerra, a não levar em conta que eles não estão matando soldados, eles estão matando junto crianças. Já estão mais de 5.000 crianças, tem mais de 1.500 crianças desaparecidas que certamente estão no meio dos escombros. Bom, e a Confederação Israelita do Brasil divulgou uma nota na qual informa considerar a fala do presidente Lula equivocada e perigosa. Abre aspas. Desde o começo dessa trágica guerra, provocada pelo mais terrível massacre contra judeus desde o Holocausto, Israel vem fazendo esforços visíveis e comprovados para poupar civis palestinos, pedindo que eles se desloquem para áreas mais seguras, criando corredores humanitários, avisando a população da iminência de ataques. Fecha aspas. Piotr, vamos lá. Primeiras declarações de Lula que, obviamente, mais uma vez causaram indignação, né, Piotr? Eu entendi bem, ou ele disse se o Hamas cometeu um ato de terrorismo... Ele usou a conjunção que o nosso assinante sabe, é uma conjunção subordinativa condicional. Ontem ele não disse isso. Ontem ele disse o Hamas cometeu um ato... Bom, é ser ou cometeu? Primeiro que o presidente precisa deixar claro o que ele pensa do que de fato aconteceu. O ser já não cabe mais no discurso presidencial, até porque todo mundo sabe. Sim, o Hamas é um grupo terrorista. Sim, o Hamas cometeu um ato terrorista. Não só um ato terrorista, cruel, selvagem, de uma atrocidade que, convenhamos, acho que a gente vai demorar para ver tamanha a atrocidade que foi. De pessoas completamente indefesas, civis indefesos. Isso é crime de guerra, isso é crime contra a humanidade. De forma deliberada, invadiram um território soberano, no caso o território de Israel, e mataram civis israelenses. Bom, isso na definição do direito internacional é crime de guerra. Então, a gente vê de novo o presidente brasileiro, que para mim ficou muito claro, ele já tomou um lado. Nós entramos nesta guerra por decisão do presidente da República e tomamos um lado, que está muito claro. Ele não faz uma menção, demorou a fazer uma menção, uma mínima menção que fosse, solidária naquele momento, colocou em dúvida se o Hamas era ou não um grupo terrorista, apesar de todas as imagens, é um caso de negacionismo de imagem. E olha que negar a imagem é um exercício gigantesco. Você precisa de uma retórica que não convence, ainda assim, mas, bom. E agora ele continua. Ele disse, se o Hamas cometeu um ato de terrorismo, se. É o presidente da República do Brasil que está dizendo se. Porque se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo. O presidente ainda tem dúvida, porque esse ser não me parece ser um caso de, não, de repente aconteceu, porque o governo brasileiro tem dificuldade de assumir as imagens, de concordar com as imagens. E, de novo, aí vem toda essa história que a gente está vendo. E ele continua nesse discurso. Não entramos na guerra fisicamente com o envio de soldados de infantaria, tropas, não fizemos isso. Mas na guerra de informação, o que tudo indica, o governo brasileiro tomou uma posição que não é a posição do cidadão brasileiro. As pesquisas já demonstraram isso claramente. 80%, um pouco mais, apoiam Israel nessa situação e condenam o Hamas. Então, há uma questão muito clara. O governo destoa da opinião pública brasileira nesse caso. E, de novo, o Brasil é feito de brasileiros, não de governo. O governo é só um agente administrativo.